Olá pessoal, nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre gestão ágil, produtividade, as ferramentas que nós temos à nossa disposição, uma série de tecnologias que muita gente chama de transformação digital e que agora são ainda mais importantes em meio à crise que muitas pessoas precisam trabalhar home office, trabalho remoto, organização das equipes como um todo, que está baseado, obviamente, em pessoas, nos processos, nós vamos precisar rever os processos das organizações e também no suporte tecnológico disso tudo, porque não basta simplesmente ter uma conexão de internet, um computador. A gente precisa garantir os aspectos de segurança, de conseguir encontrar os dados, de fazer uma comunicação e colaboração efetivas, de conseguir ainda acompanhar as tarefas dos nossos projetos, as tarefas de operações, conseguir realmente que as pessoas estejam focadas nas entregas mais importantes e prioritárias da sua organização, porque senão você vai ter dificuldades, porque obviamente o trabalho remoto, quando a gente fala, né, nessa questão de home office e trabalho remoto, a gente tem que se preocupar, antes de mais nada, que é bastante diferente de você estar num mesmo lugar, o que chamamos de colocation. Então, tá lá no escritório, você pode levantar, ir até a mesa da pessoa, telefonar para ela, chamar para uma reunião. E no trabalho remoto a gente não tem essas coisas, né? Não tem o check-in com o seu chefe, não tem uma série de coisas que são diferentes. E sendo diferentes, elas precisam de pessoas diferentes, uma coisa que eu não vou falar tanto nesse vídeo aqui, porque o nosso foco é mais em ferramentas, mas nem toda pessoa está preparada para poder trabalhar home office ou para poder trabalhar remotamente. Essa é a grande verdade. A gente tem diferentes perfis, inclusive tem um estudo desses perfis de que pessoas que trabalhariam melhor remotamente. Existem os aspectos de organização, de maturidade, de planejamento, de comprometimento, de planejamento e organização pessoal, e enfim, né, algumas pessoas também não preferem estar num ambiente físico e depende do seu tipo de trabalho, de uma série de fatores. Sabendo que a gente tem, então, pessoas diferentes para trabalhar num lugar físico e trabalhar num lugar remoto. Obviamente que muitas pessoas podem trabalhar em um ambiente ou em outro, mas é importante você ter isso em mente quando estiver se preocupando com criar essa transformação digital. Algumas organizações até mantêm partes dos seus escritórios funcionando ali com as atividades que são mais eficientes quando estão todos juntos. Nós temos os aspectos de processos, então os processos de gestão também são diferentes, porque aqui a gente tem processos mais manuais, de certa maneira, numa estrutura física, que podem até ser feitos de uma maneira barata, tendo as pessoas. Porque outro dia eu recebi um comentário em relação às pessoas ainda continuarem utilizando papel, coisas manuais. Às vezes tem outras coisas que nós precisamos levar em consideração, especialmente os custos disso, né? Nós trabalhamos com uma empresa multinacional algum tempo atrás e o questionamento era sempre esse: olha, eu consigo fazer essa tarefa manual com uma pessoa que custa tanto, que é um valor bastante barato por mês, porque não exige uma enorme qualificação. A tarefa é manual, mas a pessoa também tem baixa qualificação. Vale a pena a gente automatizar, a gente implementar uma ferramenta, uma nova tecnologia? Aí você tem que fazer as análises, porque obviamente o processo vai ser melhor, vai ter menos erros, pode ser mais rápido, mas tem o custo da tecnologia. Então, são processos diferentes para a gente poder trabalhar remotamente. O processo de planejamento é diferente, o controle, o monitoramento, a gestão das pessoas, uma série de coisas que precisa ser repensada para daí sim a gente pensar na tecnologia em si. Existem muitas plataformas, muitas soluções, diferentes softwares para a gente poder adotar e você precisa estar ciente dessas coisas todas. Bom, vamos lá. Vamos então falar dessa gestão ágil, produtividade. Eu vou mostrar um demo aqui depois, navegando pelo Microsoft Teams, alguns Power Apps que a gente utiliza, o próprio Project Online conectado junto ao nosso Teams, Power BI e outras ferramentinhas que a gente vai ver funcionando aqui live, né? Numa gravação, na verdade, que eu fiz para que não tivesse nenhum travamento ali durante o vídeo, né? Já deixei gravado aqui numa apresentação que eu fiz para o PMI recentemente.
Para quem não me conhece, tem todos os contatos aí, tá assistindo esse vídeo provavelmente pelo YouTube, onde eu vou publicar o vídeo, mas você tem meus outros contatos em LinkedIn, Facebook, etc. E estamos à sua disposição para poder tirar dúvidas, ajudar você, a sua organização e tudo mais que for necessário. Eu trabalho com gerenciamento de projetos já há praticamente 20 anos e na última década inteira focando muito mais nas tecnologias que permitem a gente melhorar a maturidade das organizações em termos de processos de trabalho e tornar mais eficiente essa gestão de projetos, portfólios, até mesmo as operações através da tecnologia, colocando essa transformação digital na prática. Para quem não conhece a nossa empresa, rapidamente, você tem o site para visitar, trentin.com.br. Nossa empresa tem uma preocupação muito grande com as pessoas, em desenvolver, procurar certificações e também com os nossos clientes. Nós somos Microsoft Gold Partner e temos esse selinho aqui com muito orgulho do Great Place to Work, que é o acompanhamento dos nossos funcionários. E temos aqui alguns números e informações aqui do lado. Bom, vamos ao que interessa. Nós temos uma grande mudança estrutural nas organizações e no próprio mercado, que é isso que chamamos de disrupção, e com isso começam a surgir o que chamamos de problemas modernos. E eles estão ainda mais acentuados se você está assistindo esse vídeo agora durante a crise do coronavírus, porque as organizações, elas até estavam, muitas delas, preparadas para poder trabalhar home office, para poder fazer trabalho remoto, mas não todas as pessoas ao mesmo tempo. E uma outra coisa que a gente tem que levar em consideração é que durante essa crise, nós não estamos num home office normal. Nós estamos, na verdade, em quarentena ou confinamento. Eu estou fazendo esse vídeo aqui de home office, enquanto a sua esposa ou seu marido também está home office, as suas crianças também estão home office, não estão indo para a escola. Se você tinha uma babá ou alguma funcionária doméstica que te ajudava, ela não deve estar indo mais. E isso acentua muito esses problemas modernos que nós temos aqui, porque agora tem que lidar com as preocupações das pessoas, das equipes, das suas famílias, que têm parentes, têm idosos, têm crianças, tem uma série de outras coisas que eu venho discutindo em artigos lá no LinkedIn, também no projectmanagement.com. Mas vamos lá, pensando aqui em problemas modernos, o que acontece é que o trabalho agora, nós temos trabalho em todo momento e em vários lugares da organização. O que acontece muitas vezes é que nós temos tantas pessoas trabalhando em diferentes áreas, porque quando eu comecei a trabalhar com gerenciamento de projetos em engenharia, por exemplo, lá em 2001, 2003, eu tinha uma equipe dedicada ao meu projeto. Era uma equipe full-time, estávamos fisicamente juntos, e agora a gente tem um monte de pessoas, todas part-time, trabalhando em múltiplas coisas, né? Múltiplos projetos, concorrentes, iniciativas, operações. E cada equipe começa a se organizar de maneiras diferentes. É aí que a gente vê as pessoas utilizando ferramentas como Trello, Asana, Gmail, enfim, uma série de coisas aí, às vezes gratuitas, fora da governança da organização. E isso, por um lado, traz flexibilidade, rapidez, por outro lado, traz enormes riscos para a empresa. A gente tem projetos sendo gerenciados por WhatsApp e informações vazam por causa disso. Você não tem rastreabilidade, não tem histórico, não tem aprovações. As equipes querem escolher as suas ferramentas, mas a gente ainda precisa manter a governança de dados, a segurança da nossa informação também. Nós temos muitos gerentes de projeto acidentais que querem utilizar ferramentas mais simples, mais visuais. O que é isso? Nós, o próprio PMI, vem falando recentemente sobre a Project Economy, a economia de projetos, em que nós temos muito mais projetos nas organizações hoje, então tem um projeto de marketing, de TI, de RH, de finanças, todos os departamentos têm projetos de pessoas que não têm formação em gerenciamento de projetos, não precisam seguir necessariamente todos aqueles montes de processos, porque os seus projetos são mais simples. Então eles são gerentes de projeto acidentais ou ocasionais, que precisam de ferramentas simples, visuais, para agregar o trabalho deles. Além disso, as organizações são cada
cada vez mais interconectadas e os projetos, eles não ficam mais restritos a um departamento, uma área, uma unidade de negócio, envolve várias áreas da organização. E a gente tem um problema de conformidade, segurança e plataforma que pode atrapalhar os negócios, isso pode até impedir a continuidade dos negócios. E aqui embaixo nós temos soluções para esses problemas modernos. Como é que a plataforma Microsoft 365 e demais aplicações tratam isso? Você tem em primeiro lugar, um acompanhamento transparente, o panorama geral de todo o trabalho. Eu consigo ver o meu trabalho em termos de projetos dentro do Project Online. Se você tiver operações dentro do Dynamics, ou integrar o Dynamics com Project Operations e Project Services. Você tem a possibilidade de acompanhar suas tarefas de TI no Azure DevOps e tudo isso conectado ao seu PPM. Tem a possibilidade de controlar tarefas no Planner, nos planners das pessoas. Então, isso permite que agora, mesmo o trabalho estando distribuído na organização, a gente consiga saber o que está acontecendo. De uma maneira versátil, você pode colaborar com seus projetos em multimetodologias, ferramentas, combinando ferramentas ágeis, ferramentas tradicionais, ferramentas híbridas, integrando essas ferramentas como o próprio Azure DevOps, juntamente com o Project ou com outras ferramentas aqui, o que torna isso muito mais intuitivo. O Microsoft Teams, por exemplo, é uma ferramenta bastante simples, fácil de ser utilizada, que você pode, inclusive, incluir outros aplicativos lá dentro, o Microsoft Planner e outros, que eu vou falar mais à frente, vou demonstrar aqui também, e vou deixar alguns links de vídeo. O que permite agora que, se toda a sua organização está dentro de uma mesma plataforma, Microsoft 365, a gente tenha tudo isso integrado nos seus processos de negócio de ponta a ponta. Não tem aqui uma ferramenta para fazer vendas, depois outra para o contrato, aí outra para o projeto, aí outra para a equipe, e essas ferramentas não se conversam como muitas vezes era o passado de um CRM que vira uma planilha do Excel, que depois vira um quadro do Asana, que depois vira outro Excel, e isso fica muito difícil. Então a gente tem tudo isso integrado e, acima de tudo, com compliance. Inovar aqui com confiança em uma plataforma altamente compatível, seguro, escalável. Eu recebo muitas perguntas sobre isso, então a Microsoft tem uma preocupação muito grande em proteção dos dados, tem mais de 20 e tantas certificações, atende à Lei Geral de Proteção de Dados, ao GDPR, LGDP, e as grandes empresas, incluindo o governo dos Estados Unidos, grandes multinacionais, confiam nessa plataforma exatamente por aquilo que a Microsoft entrega, não somente em disponibilidade, mas em termos de segurança e de compliance. Falando de Modern Workplace, a gente tem agora uma mudança de que antes trabalhávamos na forma comando e controle, que significa que a gente centralizava o planejamento, as decisões, e, enfim, o gerente de projeto ou o gerente de uma unidade, uma operação, montava o seu plano, passava as tarefas para as pessoas e controlava essas tarefas das pessoas. O que demorava muito tempo, perde o engajamento da equipe e também diminui a nossa capacidade de executar múltiplos projetos ao mesmo tempo. A nova realidade hoje, no que se chama muitas vezes de um mundo VUCA, de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, é que nós temos agora os times distribuídos e descentralizados. Então você passa uma tarefa para a sua equipe e ela se vira para decidir como é que ela vai fazer aquilo. Você não precisa entregar um plano completo para ele. Às vezes até mesmo uma gestão peer-to-peer, de pessoa para pessoa, em equipes auto-organizáveis ou autogerenciáveis, embora, obviamente, isso tenha muitos pressupostos, né? Não é toda equipe que você vai simplesmente abandonar e deixar o pessoal lá se virar, exige uma maturidade, um desenvolvimento, os aspectos de team building, de definição dos processos, ground rules, enfim. O que é importante aqui é a gente saber que estamos cada vez mais caminhando para esse mundo em termos de vantagem competitiva, porque se você não fizer isso, você vai ficar para trás, você vai ser mais lento e mais burocrático, o que traz uma série de dificuldades. Bom, a gente quer ter as informações na ponta dos dedos aqui, de uma maneira fácil,
Queremos ter colaboração e trabalhar como você quiser, ou mesmo metodologias, processos, ferramentas. Começar rapidamente, não queremos mais aquela época de que precisávamos grandes treinamentos de 40 horas, 80 horas para poder aprender a utilizar uma determinada ferramenta. Queremos que essas ferramentas se adaptem aos nossos processos de negócio para que o foco seja o negócio e não a tecnologia, a ferramenta. E isso vai garantir que a gente tenha decisões melhores, agilidade e adaptação, entregas mais rápidas, processos flexíveis e habilitar a inovação na nossa organização. Não restrita agora a ferramentas que nós não conseguimos mudar, mas sim incluindo coisas que trazem uma flexibilidade para a gente e atendem à necessidade. O ecossistema de colaboração Microsoft ele está sempre sendo atualizado, já tem algumas coisas novas aqui. Você tem o Microsoft 365 e o Teams sendo o principal hub de colaboração aqui dentro da Suite 365, em que nós podemos integrar conversas, chat, podemos integrar videoconferência, reuniões, calendários. Temos a parte de gestão de conteúdo, inclusive a possibilidade de utilizar o Microsoft SharePoint, o SharePoint Online, desenvolver a intranet da sua organização. Temos a possibilidade ou múltiplas possibilidades de colaboração em termos de conteúdo no Office, utilizar os cadernos do OneNote, a gestão de tarefas simplificada dentro do Planner e até mesmo seus dados do Power BI. Isso tudo ainda com a extensão de novidades no Power Platform, incluindo Power Apps, desenvolvimento de aplicativos, a parte de automação de processos, utilizando o Power Automate, uma série de outras coisas muito bacanas aqui que eu vou mostrar para você. E ainda temos a nossa opção de utilizar o Project Online, o Microsoft PPM, e agora ainda com a chegada do New Project for the Web, que eu vou discutir um pouco sobre esses dois logo a seguir, na hora que a gente estiver aqui na demonstração. Bom, de maneira simplificada, muita gente não sabe como é que funciona o Teams ou o Planner, para que serve um, para que serve outro. Na verdade, quando você faz login lá no seu portal.office.com, tem uma série de aplicativos lá. Você tem o Outlook, né? Você faz login lá, você tem o seu Outlook, o OneDrive, SharePoint, tem o Teams, você tem o Project, você tem o Planner, Power BI, Dynamics, enfim, um monte de quadradinhos lá. E as perguntas que eu recebo frequentemente é, poxa, mas o Teams não faz a mesma coisa que o SharePoint, ou ele não faz a mesma coisa que outra ferramenta, enfim, o Planner faz a mesma coisa que o Project. Preste muita atenção no que eu vou te dizer agora. Esse espaço, portal.office.com, se você pensasse como se fosse um imóvel, né, real estate, esse aqui é como se fosse o imóvel virtual mais caro do mundo. Então, é o real estate mais caro do mundo, porque tem milhões de usuários lá dentro do portal.office.com. E a Microsoft, ela estuda muito a questão do usuário e tudo mais por trás disso para oferecer uma boa experiência em termos de performance, usabilidade, etc. Então você pode ter certeza que não existe nenhum aplicativo aqui que faz a mesma coisa que o outro, porque senão não teria o menor sentido incluir um novo aplicativo. Ia causar mais confusão e fazer com que os usuários ficassem perdidos e saíssem da plataforma. Então, a Microsoft, antes de criar qualquer coisa, colocar um quadradinho novo aqui, tem que ter muita justificativa de negócio e de realmente ser uma coisa importante para os usuários, inovadora, diferente das demais. O que acontece é que se você olhar todos esses quadradinhos e achar que eles são a mesma coisa, provavelmente você não conhece bem o funcionamento deles e está utilizando de uma maneira errada. Então tem gente que está utilizando o Excel como se fosse um CRM, por exemplo, o Excel para ser um RP, né? Porque é uma ferramenta muito flexível e o pessoal vai adaptando isso, utilizando, enfim, qualquer outra coisa ali, o Planner para tentar fazer as coisas do Project, sendo que são ferramentas diferentes para propósitos diferentes. Eu não vou falar de todas as ferramentas aqui, tem outros vídeos no canal do YouTube, YouTube/Mário Trentin, você pode dar uma olhada lá.
Vou me concentrar aqui no Teams. Então, o Teams é um hub de trabalho em equipe, hub de colaboração. Bate-papo, chamadas, reuniões, aplicativos integrados, personalize e amplie, e você tem a sua parte de arquivos, de gestão do conhecimento e tudo mais num mesmo lugar. Para facilitar a analogia, basicamente o Teams, será que assim a gente pode dizer, ele é um WhatsApp com esteroides. Então, você que muitas vezes já está acostumado aí a utilizar o WhatsApp, montar seus grupinhos, jogar arquivo lá dentro, jogar áudio lá dentro, e aí fica uma bagunça. Lá dentro do Teams, você cria um time, que a gente vai ver aí já já, e você pode criar canais. E dentro desses canais, você tem a comunicação de chat, você pode mandar áudio lá dentro, tem um aplicativo mobile, inclusive, mas você tem a gestão de arquivos muito melhorada. Você pode adicionar o Project aqui dentro, por exemplo, pode adicionar o Power BI ou mesmo ferramentas de terceiros. E cada canal vai ficar organizado agora em times e canais. Então você tem uma experiência muito melhor aqui de realmente ser um hub de trabalho em equipe, de colaboração e comunicação. Muita gente fala, poxa, mas qual que é a diferença do Teams para o Skype? Então, o Skype está sendo descontinuado, substituído pelo Teams, e eles são ferramentas diferentes. O Skype permitia a gente ter chat, videochamada, mas ele não era um hub de colaboração. Então a gente até poderia criar um chat e colocar mais do que uma pessoa, assim como a gente pode fazer um chat de múltiplas pessoas no Teams. Mas o Teams ele vai muito além. A gente cria um grupo do Office 365 para cada time, você tem um SharePoint para poder fazer a gestão dos arquivos, você tem a possibilidade de integrar aplicativos da própria Microsoft de terceiros, ou mesmo desenvolver aplicativos lá para o Teams. Então ele é o seu hub. É como se ele fosse o seu escritório virtual. Sabe, quando você vai para o escritório ali, você vai procurar as coisas, você senta na sua mesa e se organiza. Então, o Teams organiza isso. Cada time aqui poderia ser um departamento. Imagina um andar da sua empresa, se você quiser fazer essa comparação do Teams. Então, o Teams é o nosso escritório virtual. É o seu espaço de trabalho, dividido ali em áreas, em times, em canais, dentro dos canais as ferramentas. Então, por exemplo, o seu time de vendas trabalha com CRM. Esse CRM pode estar dentro do Teams, de maneira integrada ali, você acessá-lo através do Teams, como o Dynamics ou outros CRMs de terceiros e outros. ERP, mesma coisa para o seu time financeiro, Project, para o seu time de projetos, e a gente vai ver isso aqui. Então, é um escritório virtual, um hub de colaboração. E o Planner, o que é? O Planner cuida de tarefas, gerenciamento intuitivo de tarefas, organiza as suas equipes aqui em torno de tarefas. Começa rápido, não precisa treinamento, é uma ferramenta bem fácil de usar e você vai poder gerenciar todas as tarefas e conteúdos relacionados num mesmo lugar, sem restrições hierárquicas. Eu tenho um conjunto de 3 vídeos lá sobre como utilizar o Planner no YouTube Mário Trentin, vou deixar o link ali no final, você vai ver aqui no final dos slides e vale a pena, sei lá, conferir. Mas basicamente o Planner ele está totalmente integrado aos nossos grupos do Office 365. Você consegue aqui ver o seu trabalho organizado no Hub, onde você vê tudo que você tem acesso. Se quiser ver só as suas tarefas e os seus planos aqui, que são favoritos, ou todos os planos aos quais você tem acesso. Um plano é um quadro, esse grande quadro aqui que a gente tem. Os quadros são iterativos, a gente pode criar as tarefas, podemos colocar arquivos dentro das tarefas, podemos colocar subtarefas, como você está vendo, podemos personalizar as colunas aqui de fases, e tudo isso eu mostro em um mini curso, um conjunto de aulas que você tem aí gratuitamente no YouTube. Então não vou falar tanto aqui sobre o Planner, mas a ideia é essa: colaboração nas tarefas, com uma gestão centralizada de arquivos, e a gente pode inclusive colocar o Planner lá dentro do Teams, ou seja, embedar o Planner lá no Teams. O Teams, mais uma vez, é um hub de trabalho em equipe, o seu escritório virtual, não apenas chat, conteúdo, pessoas, mas também as ferramentas para um acesso rápido, e ele está totalmente integrado a tudo mais do Office 365. Então aqui você vê uma equipe, os canais daquela equipe,
Você pode salvar as reuniões e ficarem gravadas lá dentro. Você tem a sua parte de arquivos. Você pode adicionar outros aplicativos aqui, como o Planner que está aparecendo. E a gente vai ver tudo isso numa simulação já já. O próprio Microsoft Project pode estar dentro do Teams, então eu separo aqui nos nossos times de projeto, aqueles que estão utilizando o Project, o acesso ao site de projeto através do Teams, o que facilita muito a nossa vida de não ter que ir lá e procurar, saber qual que é o link, enfim. Entra na sua equipe. O Teams é a ferramenta que vai estar aberta para qualquer pessoa da minha equipe nesse exato momento. Seja ele trabalhando no home office, seja ele trabalhando no escritório, está com o seu Teams aberto. Ele precisa escolher os times dos quais ele faz parte, obviamente, e aí ele vai poder ver as informações, arquivos do projeto, tarefas, se estiver utilizando o Azure DevOps, se ele é de um time comercial, financeiro e outros, para ter acesso a cada uma dessas coisas. A gente, inclusive, tem a possibilidade de aplicativos em terceiros, aqui, por exemplo, o suporte do Freshdesk. Temos um bot dele, uma integração para que os chamados sejam tratados aqui de dentro mesmo e você tem o acompanhamento de uma maneira mais centralizada de tudo que está ocorrendo lá no seu Freshdesk. Falando em bots, existem vários outros bots lá prontos dentro do Microsoft Teams, como esse Who, que você pode simplesmente vir aqui e fazer uma pergunta em linguagem natural. Quem eu mandei uma mensagem sobre tal coisa? E ele vai encontrar aqui. Quem se reporta ao Mário para eu saber as pessoas? Quem é o gerente do João? E por aí vai. Então você tem aqui informações que ele busca no seu Office 365. Podemos colocar os nossos dashboards, relatórios para acompanhar indicadores de Power BI dentro dos times respectivos. Então aqui um exemplo de acompanhamento do portfólio de projetos que você simplesmente vai entrar na equipe, ver como é que está acontecendo e atualizar tudo isso em tempo real. Um resuminho rápido dessas ferramentas, antes que a gente vá para a demonstração. Aqui a gente tem a parte de visão geral, onde a gente tem o roadmap do project, temos o new project, o modern project, project online, o Dynamics, que agora se chama Dynamics 365, aqui a gente tem o Project Service Automation, que agora está mudando para Project Operations, Power BI como parte do Power Platform. Podemos trabalhar em nível de portfólio, estratégia, criar os roadmaps ou roteiros. Em nível de execução, a gente tem governança, ou seja, sabemos as etapas e fica gravado quem fez o que, temos os processos, aprovações, modelos, templates, a gestão dos projetos e seguir as metodologias ou frameworks, que podem ser múltiplos, mas a gente tem uma governança nisso. Trabalho colaborativo em termos de teams, mobilidade, tarefas, produtividade. E aqui vem essa possibilidade de trabalhar como quiser no Office, utilizando Planner, Azure DevOps, utilizando ferramentas aqui para intranet, como o SharePoint, o OneDrive, e aqui o Power Apps e o Flow, que agora é Power Automate. Bom, temos um pouco de Project Online, só para dar uma visão geral rápida, é uma solução PPM personalizável, em que você pode acompanhar os seus investimentos, monitorar o progresso, funcionalidades extensíveis e uma série de coisas. Eu vou fazer um outro vídeo somente sobre o Project Online e já tem vários de tutoriais também aqui no YouTube, Mário Trentin. Eu vou atualizar e falar sobre o New Project numa próxima oportunidade. Aqui a gente tem algumas referências que estão aí no YouTube mesmo, para quem já assistiu, o curso de especialista em Project Online completo, produtividade para PMOs, enfim, alguns videozinhos sugeridos. E vamos lá para a demonstração que eu quero fazer aqui com vocês.